Muito bem, irmãos. Abram suas Bíblias, por favor, em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Tito, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Irmãos, a carta que Paulo escreveu a Tito, ela recebe, ela é comumente reconhecida como uma das cartas pastorais. Junto com ela nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo, e a carta que Paulo escreveu a Tito. Essas três cartas são chamadas de cartas pastorais. Elas recebem esse nome porque elas são endereçadas a pastores, né? Embora haja uma discussão aí se Timóteo e Tito eram simplesmente pastores ou grandes delegados, né? Ao qual eles tinham essas funções pastorais, porém existe uma outra tarefa marcante na vida desses homens de Deus, que é não somente pastorear, digamos assim, mas também instituir pastores. É o que nós vemos, por exemplo, e vamos ver aqui na carta que Paulo escreveu a Tito. Quando Paulo escreveu a Tito, ele tinha alguns propósitos, ele tinha em mente alguns objetivos quando compôs essa carta. Bom, o primeiro objetivo era dar uma autenticação apostólica a Tito. Porque essa autenticação era algo importante. Tito, como nós vamos ver aqui, inclusive eu quero encorajar vocês a lerem essa carta com mais calma na casa de vocês. É uma carta bem breve, são 3 capítulos apenas. Uma carta bem simples de se ler. Mas o fato é que a autenticação apostólica era necessário porque Tito, ele tinha como objetivo não somente instituir ali uma liderança em Creta, mas também ele tinha como objetivo exercer ali naquele contexto onde ele estava inserido uma posição, digamos, de exortação e disciplina, porque havia ali alguns homens, falsos mestres, né, que tentavam dissuadir o povo de Deus. Eram os judaizantes, que tentavam inserir na igreja algo contrário a tudo aquilo que nós e aquele povo ali estava acostumado e dizia a respeito à palavra de Deus. Então, essa autenticação apostólica era necessária, porque Tito, como eu disse para vocês, tinha uma função que exigia dele certa autoridade. Tanto que no capítulo 2, no versículo 15, depois de dar uma série de instruções acerca de como Tito deveria se comportar ali, ele diz: ninguém o despreze. Tito, então, ele estava incumbido de uma missão muito específica que envolvia, entre outras coisas, agir com rigor contra os falsos mestres e até mesmo disciplinar todos eles. Ok? Isso nós vemos aí ao longo do capítulo 1 de Tito. Muito bem, esse então é o primeiro propósito da carta. O segundo propósito da carta dizia respeito ou diz respeito a uma função ou uma tarefa que Tito tinha quanto aos seus deveres pastorais. Tito então deveria colocar as coisas ali na igreja em Creta em ordem. E isso envolvia instituir uma liderança, isso envolvia disciplinar e agir com rigor com relação aos falsos mestres, e Tito também deveria discipular ou ensinar, instruir os irmãos acerca de como deveria ser a prática cristã.
Então, meus irmãos, ao longo do capítulo 2, o que nós vemos é de maneira muito clara, obviamente, nós vemos Tito engajado ou sendo exortado pelo apóstolo Paulo a se engajar numa tarefa que é de instruir os irmãos acerca da prática de uma vida cristã pautada na Escritura. Ele inicia o capítulo 2 dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, diferente dos falsos mestres, diferente daqueles homens que tentam persuadir no sentido positivo a igreja, diferente deles, você, Tito, pregue de acordo com a sã doutrina e faça o seguinte: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, ou seja, instrua os homens idosos a serem temperantes. E ao longo aí do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, Tito ele é exortado e encorajado pelo apóstolo Paulo a orientar os irmãos acerca dessa prática, a prática da vida cristã. Então nós temos aqui, do versículo 1 até o versículo 10, instruções para homens idosos. Nós temos instruções para mulheres idosas, elas deveriam orientar e instruir as mais jovens a serem boas donas de casa. Nós temos orientações, ainda aí, do versículo 1 até o versículo 10, orientações acerca de como deve ser o comportamento dos moços e até mesmo dos escravos. E Paulo, ele orienta Tito acerca dessas coisas todas. E quando chega aí no versículo 11, ele diz: porquanto. E ao longo da minha exposição aqui, meus irmãos, do capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, eu quero que vocês notem aí que a graça salvadora de Deus afeta integralmente a vida dos eleitos. Eu vou repetir. A graça salvadora de Deus afeta integralmente a vida dos eleitos de Deus. Eu quero falar com vocês aí acerca de 4 efeitos da graça salvadora de Deus. E se por acaso eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem aí, tá bom? Eu vou falando aqui e aí vocês... Eu nem sei qual é o meu tempo aqui. Uns 30, 40 minutos, 3 horas. Fica à vontade. Muito bem, meus irmãos. Então, no versículo 11, nós temos aí o que seria esse primeiro efeito da graça salvadora de Deus. E o primeiro efeito da graça salvadora de Deus é que ele alcança todos os homens. Acompanhem comigo a leitura. Versículo 11 diz assim: porquanto, ou seja, Paulo aqui, ele remete... O versículo 11, isso é muito importante, meus irmãos, nós notarmos. O versículo 11, embora tenha pelo menos na minha versão aqui, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, ela tem um subtítulo. Embora existam essas divisões aqui, esses subtítulos, isso não significa que o versículo 11 está desconectado do contexto da passagem. Muito pelo contrário, o versículo 11 está intrinsecamente ligado a todo o contexto da passagem. De modo que quando nós lemos aqui a expressãozinha porquanto, ou portanto, ou pois, nós devemos imediatamente olhar para os versículos anteriores. O apóstolo Paulo diz: portanto, a graça salvadora de Deus, ou a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Tito, Paulo orientando a Tito: Tito, você deve instruir os irmãos acerca dessa vida prática, você deve orientar os homens idosos, você deve orientar os jovens, você deve orientar as mais velhas, para que elas orientem as mais jovens. Você deve, Tito, inclusive, orientar os escravos. Todas essas pessoas que no nosso contexto, Tito, muitas vezes são negligenciadas, desprezadas, Tito, você deve orientar todos, sem exceção alguma, acerca de como é uma vida pautada na palavra de Deus. Você deve orientar todas essas classes de pessoas acerca de como deve ser a vida deles. Sabe por quê, Tito? Porque a graça, e acompanhe comigo o versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meus queridos,
Paulo orienta a Tito acerca dessas questões práticas da fé, pelo fato de que, uma vez que a graça os alcançou, e somente por causa disso, aquelas pessoas poderiam viver agora, tendo em vista a sua salvação em Cristo Jesus, de modo digno do Senhor. Não adianta uma pessoa que não foi salva em Cristo, ouve as nossas questões acerca da vida prática, e para elas não faz sentido nenhum. Para elas são loucura, como Paulo diz em Coríntios. Então, meus irmãos, a orientação de Paulo a Tito era que orientasse aqueles irmãos, porque isso era possível somente pelo fato de que aqueles irmãos nasceram de novo. E isso é muito importante observar. Isso vai construindo aqui o nosso pensamento acerca do efeito da graça salvadora em nossas vidas. Esse texto ele faz todo sentido para nós, e ele é uma exortação para nós, porque simplesmente pelo fato de que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Portanto, se somos salvos em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos uma série de recomendações, uma série de orientações acerca da nossa vida prática. Portanto, um dos efeitos da graça salvadora de Cristo é que ela alcança todos os homens. E aí, talvez, possa gerar algumas dúvidas, e isso gera algumas dúvidas na cabeça das pessoas. Afinal de contas, quem são todos os homens? Pastor Robson, o que você está me dizendo é que a graça salvadora alcançou cada indivíduo? Bom, essa heresia, isso é uma heresia, é conhecida como universalismo. O que os universalistas dizem? Os universalistas dizem o seguinte, que todos, cada indivíduo, será salvo no grande dia. Não importa a vida que teve, não importa o seu relacionamento com Cristo, não importa absolutamente nada. O fato é que, no grande dia, todos se assentarão na grande mesa do Senhor, e não se espantem se você se encontrar, inclusive, com Hitler ali. Não sei se vocês pegaram a minha. Mas o fato, irmãos, é que existem pessoas, falsos mestres. Os falsos mestres não existiam somente na época de Paulo, existem falsos mestres hoje também, que tentam nos persuadir, que tentam nos iludir com a falsa ideia de que todos os homens, cada indivíduo, será salvo naquele dia, ou no grande dia do Senhor. Mas não é isso, absolutamente. Mas então o que é? Quem são todos os homens a que o texto, no versículo 11, se refere? Notem, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem são, afinal de contas, esses todos os homens? Bom, irmãos, eu disse para vocês agora, no início da minha fala, que o versículo 11 não está, de maneira nenhuma, desconectado do contexto da passagem. Tanto que o início do versículo 11 inicia com porquanto, ou pois, ou portanto. Ou seja, existe aqui um desfecho de um pensamento. E o desfecho de um pensamento deve imediatamente nos remeter às passagens anteriores, de modo que nós vamos perceber que todos os homens a que o texto se refere são todas as classes de homens. Notem, as instruções no capítulo 2 são para idosos, jovens, mulheres idosas, mulheres jovens e até mesmo escravos. Todos eles, todas essas classes de homens, elas foram alcançadas pela graça salvadora de Deus. Notem, meus irmãos, o texto aqui não se refere a cada indivíduo, mas a cada classe de pessoas, idosos, jovens e até mesmo escravos. Então, se algum dia você se deparar com alguém ensinando acerca do universalismo, com base no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, vocês podem simplesmente olhar para o contexto da passagem e repudiar esse ensino, porque nós aprendemos, inclusive, com base no texto de Mateus, capítulo 25,
capítulo 25, versículo 46, de que haverá sim um grande juízo, e aqueles que não tiveram um encontro real com Cristo Jesus será destinado para o fogo eterno que foi providenciado pelo próprio Deus para o diabo e seus demônios. Então, existe uma realidade de perdição eterna para aqueles que não nasceram de novo. De modo que o universalismo não cabe aqui nesse texto e não cabe em nenhum ensinamento da doutrina cristã. Muito bem, irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou, ela apareceu, ela surgiu como uma manhã ensolarada para clarear as trevas daqueles que viviam em perdição. Ela se manifestou salvadora a todas as classes de homens. E é por isso que as instruções que nós vamos ver aqui, ou os efeitos, né, da graça salvadora de Deus que nós vamos ver aqui a partir do versículo 12, deve fazer todo sentido para nós. Muito bem, esse então é o primeiro efeito da graça salvadora de Deus. Ela alcança todos os homens, todas as classes da humanidade. Muito bem, irmãos, mas eu disse para vocês que existem aí 4 efeitos da graça salvadora de Deus. E o segundo efeito da graça salvadora de Deus é que ela educa. Então, percebam, meus irmãos, nós temos uma faceta, digamos assim, espiritual da graça salvadora de Deus, né? Ela se manifestou salvadora a todos os homens, é uma salvação completa aqui, que nós vemos no versículo 11, uma salvação espiritual, mas também que envolve outros aspectos. E quais são esses aspectos? Nós vemos a partir do versículo 12. Então a graça, ela nos salva, e o versículo 12 inicia, ela nos educa. Leiam comigo, acompanhem comigo aí o versículo 12. Diz assim, educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O segundo efeito da graça de Deus, da graça salvadora de Deus, então, é que ela nos educa. Nós temos aqui a figura como de um pedagogo, alguém que orienta, alguém que mostra o caminho, alguém que ensina. E o que a graça salvadora de Deus nos ensina? Primeiro, a graça salvadora de Deus, ela nos ensina a dizer não. A graça salvadora de Deus nos ensina a dizer não. Ela nos ensina a dizer não à impiedade. E o que é impiedade? É tudo aquilo que não se mostra digno do Senhor. O homem ímpio é aquele homem que rejeita Deus, que rejeita as coisas de Deus. De modo que, quando somos salvos em Cristo Jesus, essa bênção da salvação em nós, ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos educa a dizer não à impiedade. Nós não somos mais ímpios, nós nascemos de novo, então nós rejeitamos a impiedade. E não só isso, a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, nos ensina a dizer não também para as paixões mundanas, para nossas inclinações, para tudo aquilo que se mostra contrário a Deus. Bom, irmãos, a salvação, ela tem um efeito tríplice, digamos assim. Quando somos salvos em Cristo Jesus, nós somos salvos da condenação eterna do pecado. Deus nos salva da condenação eterna do pecado. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos libertos do poder escravizante do pecado. E por sermos salvos em Cristo Jesus, nós seremos libertos um dia do domínio total do pecado. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês porque ainda, no presente século, na condição em que nós estamos, ainda temos inclinações pecaminosas. A salvação em Cristo Jesus, no presente, nos livra da culpa. Somos considerados justos.
Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 5, nós somos declarados justos e temos agora paz com Deus. Porém, infelizmente, ainda temos inclinações pecaminosas. 1 João diz que aquele que não tem pecado, ele já comete um erro aí mesmo. Todos pecamos. E não somente isso. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E um pouco antes ele diz: quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. O fato, irmãos, é que ainda temos inclinações pecaminosas. Mas o texto aqui nos ensina que quando somos salvos em Cristo Jesus, nós dizemos não à impiedade e também dizemos não às nossas inclinações. E esse dizer não é uma rejeição completa, é uma disposição sincera e ardente de renegar alguma coisa. De modo que, quando somos salvos em Cristo Jesus, nós somos ensinados a amortizar ou abrandar, se é que vocês me entendem aqui a figura, as nossas inclinações pecaminosas. Por favor, abram suas Bíblias. Eu quero tentar deixar isso um pouco mais claro para vocês. Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu estou dizendo aqui, nós estamos exatamente no ponto em que eu estou dizendo que os efeitos do pecado, eles podem ser abrandados. Eles podem ser minimizados, neutralizados, mas não completamente eliminados. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse é o efeito da graça salvadora em nós. Nós estamos em Cristo Jesus e nós não andamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Nós somos salvos em Cristo Jesus e nós não andamos de acordo com as paixões mundanas ou de acordo com as nossas inclinações. Meus irmãos, isso tudo é muito lindo. Isso tudo é muito maravilhoso. Eu espero sinceramente que essas coisas façam total sentido para vocês. Eu espero primeiramente que isso tenha um efeito transformador e encorajador na vida de vocês. Meus irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele nos livrou da perdição eterna. Ele nos livrou do poder escravizante do pecado. Ele um dia há de nos salvar do domínio completo do pecado. De modo que agora nós podemos dizer não à impiedade e podemos também dizer não às nossas inclinações. Nós somos diferentes, meus irmãos. As pessoas do mundo não têm esse privilégio que nós temos. Nós não somos mais escravos do pecado. E isso tudo deve soar muito maravilhoso para nós. Isso tudo deve fazer com que nós olhemos para nós mesmos e digamos: meu Deus, eu não posso mais agir como os mundanos ou como as pessoas que não te conhecem. Eu não posso agir como uma pessoa ímpia. Eu não posso agir em conformidade com as minhas inclinações. Cristo morreu por mim. Eu fui liberto do poder escravizante do pecado, de modo que eu posso, com o poder e com a força que Deus supre, negar a impiedade. Eu posso dizer não à impiedade. E eu posso dizer não também às minhas paixões carnais, às minhas inclinações mundanas. E o versículo continua. Ele diz o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Notem, meus irmãos, o texto aqui se refere a pessoas, a nós aqui, que podem sim, com a graça de Deus, viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Isso é um grande apelo à santidade.
Nós vemos muitas pessoas cometerem erros, cometerem falhas das mais absurdas possíveis. Pessoas que dizem ter nascido de novo e elas alegam o seguinte: meus irmãos, dizem eles, a carne é fraca. E esse é uma espécie de colchãozinho que muitos crentes fazem para poder descansar ou tranquilizar as suas consciências pecaminosas, ou a sua consciência pecaminosa. Nós devemos nos desfazer desse colchãozinho. Nós devemos eliminar isso. Nós podemos viver no presente século de modo sensato, justo e piedoso. Robson, isso significa que o homem de Deus, ele não comete pecados? Comete pecados. Eu acabei de dizer para vocês que o texto de 1 João diz isso. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou aí mesmo. Então nós pecamos. O fato é que esse efeito do pecado em nós, ele pode ser neutralizado, de modo que eu posso viver bem comigo mesmo, e essa é a referência que o texto faz aqui. Eu posso viver de maneira sensata, de maneira equilibrada, de maneira moderada. Isso diz respeito ao fato de que eu posso me relacionar comigo mesmo de maneira adequada. Eu posso me relacionar com o outro de maneira justa, de maneira reta, porque a graça de Deus me auxilia a agir de modo justo. Isso diz respeito às minhas relações interpessoais. Então notem, meus irmãos, a graça salvadora de Deus, ela tem um efeito no modo como eu me relaciono comigo mesmo. Eu posso viver de maneira sensata. A graça salvadora de Deus tem um efeito no modo como eu me relaciono com o outro. Eu posso me relacionar com o outro de modo justo, de modo reto. A pessoa que é empregada de alguém, ela não saboteia, ela não age de má fé para com os seus senhores, ela não mata o tempo, ela não rouba, ela não age de modo injusto. Então notem aí os efeitos da graça salvadora de Deus na minha vida e nas minhas relações. E não somente isso. Eu posso, com a força que Deus supre, com a graça salvadora de Deus, aliás, os efeitos da graça salvadora de Deus interferem não somente na relação de mim comigo mesmo, e nem de mim para com o próximo, mas o texto diz aqui também que a salvação que temos em Cristo Jesus afeta de maneira positiva e gloriosa o modo em que eu me relaciono com o próprio Deus. O texto diz, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Um dos efeitos da graça salvadora de Deus é que ela nos educa e nos faz ter um bom relacionamento com o próprio Deus. Eu vivo agora não como um ímpio. Eu vivo agora de maneira piedosa. Eu tenho reverência pelas coisas de Deus. Eu sou alguém consagrado a Deus. Isso porque esse é um dos efeitos da graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Deus afeta integralmente a vida dos eleitos. Meus irmãos, está fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão comigo aí? Se tiverem alguma dúvida, eu nem sei se é o costume de vocês, se tiverem alguma dúvida, fala, pastor, não entendi aqui. Eu explico novamente, não tem problema. Muito bem. O primeiro efeito, então, da graça salvadora de Deus é que ela alcança todos os homens. O segundo efeito da graça salvadora de Deus é que ela nos educa. E o terceiro efeito da graça salvadora de Deus é que ela produz esperança. A graça salvadora de Deus produz esperança. Olha o que diz o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O terceiro efeito da graça salvadora de Deus
é que ela produz na vida dos eleitos esperança. Notem, meus irmãos, a orientação de Paulo a Tito, ela é bastante encorpada. Ela fala o seguinte: olha, vocês devem orientar, Paulo dizendo a Tito, você deve orientar os irmãos a viverem de modo digno do Senhor, e você pode exigir e orientar eles e encorajar eles a viverem de modo digno do Senhor, porque eles nasceram de novo. A graça salvadora de Deus, ela se manifestou de modo que essas pessoas foram alcançadas pela graça. E se elas foram alcançadas pela graça, elas podem renegar a impiedade. Elas podem renegar as suas paixões. Elas podem viver de modo sensato, de modo justo, de modo piedoso. E não somente isso, Tito, Paulo dizendo a Tito. Essas pessoas, elas também, elas têm esperança. Elas sabem que quando elas renegam as suas paixões, e elas sofrem por isso, elas devem saber que quando se esforçam para ter um bom relacionamento uns com os outros, agindo de maneira justa, elas devem saber que quando se esforçam para viver de modo coerente, de modo equilibrado, elas devem saber que o modo, e todas as vezes que elas se esforçam para viver assim, de modo equilibrado, de modo coeso, elas devem saber que todo esse sacrifício, que todo esse sofrimento, porque, meus irmãos, isso é penoso. Eu não quero passar a ideia para vocês aqui de que isso tudo vai acontecer assim, num piscar de olhos. Não, isso exige a constância, isso exige de nós empenho. Para viver de modo sensato, justo e piedoso, vai exigir de nós esforço, empenho. Nós vemos o drama, eu mencionei para vocês aqui, Romanos capítulo 7, nós vemos o drama do apóstolo Paulo. Oh, miserável homem que sou! Ele sofre com isso. Isso não é, de maneira alguma, algo fácil, mas saiba vocês, e Paulo, querendo trazer a memória de Tito, saiba, Tito, que esses homens de Deus, a nossa igreja gloriosa, elas devem ter esperança, uma viva esperança, uma esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho a impressão, ou a constatação, digamos assim, de que os grandes dramas da vida humana, eles só são acentuados, em alguns casos, pelo fato de que algumas pessoas não têm esperança nenhuma. Nós vivemos dificuldades e tempos difíceis. Estamos passando agora por uma pandemia terrível. Quantas empresas não foram fechadas? Quantos pais perderam seus empregos? E pior, quantas pessoas morreram? Quantas famílias estão agora enlutadas pela perda de um ente querido, de alguém que amava e queria tão bem. E isso tudo nos abala, nos choca, nos entristece de maneira muito grande. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Talvez nós não experimentemos toda a mudança e transformações que nós gostaríamos. Eu mencionei a pandemia, mas você pode ter sido acometido, agora mesmo, enquanto vocês me ouvem, vocês podem estar passando por dificuldades terríveis, lutas terríveis, por questões de doença, talvez, eu não sei, falta de trabalho, falta de emprego, eu não sei. Mas o fato é que nós temos uma viva esperança. O fato, meus irmãos, é que nós não andamos errantes. O fato é que nós não vivemos como se o presente século fosse um fim em si mesmo. Como se o presente ele fosse um fim em si mesmo. Nós temos uma viva esperança. E nós vivemos e nos dedicamos e nos esforçamos porque todas essas coisas elas vão passar. Elas vão passar. Nós temos uma viva esperança. Abram a Bíblia de vocês em 1 aos Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Veja o que diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A referência aqui aos que dormem são pessoas que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 18 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. O fato é que as verdades escatológicas, elas nos trazem conforto. Isso tudo há de passar, meus irmãos. Nossas dificuldades, nossas lutas, nossas crises, isso tudo há de passar. E o texto diz o seguinte, versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que o texto aqui, ele se refere a duas pessoas. A pessoa do Pai, Deus Pai, e a pessoa do Filho. E dizem que a melhor tradução aqui seria do nosso grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Os estudiosos cristãos, né, que dizem isso, eles dizem o seguinte: olha, eu não pretendo com isso anular a divindade de Cristo. Eu só quero, de acordo com a argumentação deles, colocar as coisas no devido lugar. Então, o texto aqui se refere a duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho. Mas não, meus irmãos, o texto aqui, o artigo aqui, ele diz respeito a uma única pessoa, Deus e Salvador Jesus Cristo. O texto, ele, sim, está dizendo, está afirmando sobre a divindade de Cristo. Houve uma heresia no século IV, no ano 367, se não estou enganado, que era endossada, ou que pelo menos foi bastante apregoada, por um homem chamado Ário. Daí que vem o arianismo. E o que Ário dizia lá no século IV, ano 367? Ele dizia o seguinte: que Cristo não é eterno. E Cristo não é eterno porque ele foi criado. Cristo, portanto, é uma criatura. Ele não é divino no mesmo grau que o Pai é. Ele é uma grande criação, ele é uma criação cheia de esplendor, porém, ele não é Deus. Ele não pode ser chamado de Deus Filho, porque ele não é Deus Filho, dizia Ário. É claro, ele foi muito combatido. No concílio, num dos grandes concílios, o século IV foi marcado por grandes concílios cristológicos, e Ário então foi condenado ali. Mas as ideias de Ário, elas não se apagaram, elas não ficaram somente no século IV. Hoje nós temos grupos que dizem exatamente isso, diz que Cristo não é Deus, e que Cristo é, portanto, uma criatura. Ele foi criado pelo Deus. Cristo, portanto, é um ser criado. E mais, dizem que o Espírito Santo, esse mesmo grupo, eu estou me referindo às testemunhas de Jeová, e eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, que assim como o Sol tem seus raios solares, assim é o Espírito Santo com relação a Deus. O Espírito Santo, portanto, não é um ser pessoal. Meus irmãos, é claro que isso tudo, isso não diz respeito às Escrituras, isso nem de longe é possível ver nas Sagradas Escrituras. Nós aprendemos no Evangelho de João que o Verbo se fez carne, e o Verbo estava desde o início, e que o Verbo, ele era Deus. Nós aprendemos isso no Evangelho de João.
E no texto que nós estamos lendo aqui, o texto que está diante de nós, diz que a nossa esperança, que nós aguardamos, a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a segunda vinda de Cristo. E essa é a nossa esperança. Nós aguardamos o Deus homem. Nós aguardamos o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não existe espaço para o arianismo, não existe espaço para toda a doutrina que é construída em cima dos argumentos de Ario. Portanto, rejeitem esse tipo de coisa. Rejeitem absolutamente esse tipo de coisa, porque isso não é somente uma questão teológica que funciona apenas no nosso intelecto. Se Cristo não é Deus, o sacrifício dele não é suficiente. E se o sacrifício dele não é suficiente, meus irmãos, o que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Isso não tem implicações somente no aspecto intelectual. Isso tem respeito na nossa eternidade. Isso impacta na nossa eternidade. Muito bem. Terceiro efeito, então, da graça salvadora é que ela produz esperança. Notem, meus irmãos, a graça salvadora de Deus afeta integralmente a vida dos eleitos. O quarto efeito está aí no versículo 14. Diz respeito ao fato de que a graça de Deus redime. A graça de Deus redime. Versículo 14. Olha o que diz. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Bom, meus irmãos, o que nós temos aqui é uma verdade soteriológica que aponta para o fato de que Cristo morreu em nosso lugar. Leiam aí, acompanhem comigo a leitura, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, olha o que diz. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, mortos sim, na carne, mas vivificados no Espírito. Então, quando nós lemos aqui, no início do versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, nós devemos pensar no sacrifício substitutivo de Cristo, feito ao nosso favor na cruz do Calvário. Cristo, então, morreu em nosso lugar. E o texto continua. Ele diz, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Nós sabemos que Cristo, que o preço pago pela nossa redenção foi o sangue de Cristo. O conceito de redenção é exatamente isso. É o livramento por meio de um pagamento. É um livramento por meio de um pagamento. Isso é redenção. Então nós fomos libertos, nós fomos resgatados, e o preço pago por esse resgate, o preço pago por essa libertação foi o sangue de Cristo Jesus. E do que nós fomos libertos? Do que nós fomos libertos? O versículo 14 diz, nós fomos libertos da iniquidade. Nós fomos resgatados, Ele nos remiu de toda a iniquidade. Abram aí, novamente, a Bíblia de vocês. No texto, eu vou ler aqui. 1 de Pedro, nós já lemos, né, versículo 18, mas eu quero seguir a leitura. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis. Capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1,
versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito. Notem, meus irmãos, cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados então. A doutrina da redenção nos ensina que nós fomos resgatados da iniquidade e da maneira vazia de viver. Notem o nosso privilégio, meus irmãos. Notem o privilégio do povo santo de Deus. Nós somos libertos da iniquidade, da maneira vazia de viver e da presente realidade marcada pelo pecado. Nós não vivemos mais de acordo com as nossas inclinações, porque nós fomos resgatados em Cristo Jesus. Versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar, a ideia aqui de limpeza, de lavagem, para si mesmo. Ele nos lavou, nos purificou, nos preparou, nos santificou para si mesmo. Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Notem, meus irmãos, ao longo desse parágrafo aqui, versículo 11 até o versículo 14, notem a quantidade de exortações que nós temos para viver uma vida marcada por santidade, por piedade e por justiça. A graça salvadora de Deus, portanto, afeta integralmente a vida dos eleitos. Nós aprendemos que a graça salvadora de Deus, ela alcança todos os homens, todas as classes de homens, de modo que o universalismo não tem espaço aqui. Existe sim a realidade da perdição eterna para aqueles que não nasceram de novo. Por mais duro e difícil que isso seja. A graça de Deus, a graça salvadora de Deus também nos educa. Ela nos educa, ela nos ensina a dizer não para a impiedade, para as nossas inclinações. E nos educa, nos ensina a viver de modo sensato, de modo justo e piedoso. Versículo 13. A graça salvadora de Deus produz em nós esperança. Nós não vivemos no presente como se isso fosse um fim em si mesmo. Nós temos esperança, uma viva esperança da manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E a graça salvadora de Deus, por fim, ela nos redime, ela nos liberta. Nós somos resgatados, da impiedade, fomos resgatados do modo vazio de viver. Aliás, fomos resgatados da iniquidade, versículo 14, e da maneira vazia de viver. Portanto, meus irmãos, a minha súplica a Deus é que isso é um sinal para que eu encerre meu tempo aqui. Eu espero que esse texto que nós estudamos aqui faça todo sentido para vocês, que isso não fique apenas guardado aí no intelecto, porque a própria proposta do texto é que isso seja algo prático. Portanto, a minha súplica a Deus é que isso resulte aí numa vida piedosa, numa vida santa, numa vida reta diante de Deus. Essa é a minha súplica, meus irmãos. Vamos orar? Amado e poderoso Deus, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Agradecemos pela riqueza da tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos desafia, nos exorta a viver de modo digno, de modo santo diante do Senhor. Muito obrigado porque a sua graça salvadora, muito obrigado porque nós somos alvos da sua graça salvadora. E a sua graça salvadora, Senhor, ela alcançou todas as classes de homens. A sua graça salvadora nos educa. A sua graça salvadora, Santo Deus, produz em nós esperança e ela nos redime. Muito obrigado, Senhor, por essa
bênção maravilhosa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.